Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio Huawei. Uma produção Delos Boreal. Apresentam... Sobre fundo preto, linhas curvas, verdes e pontilhadas rotacionam. Segue uma série de nomes em letras brancas. Em letras vermelhas, os nomes piscam. Alberto Manguel, Brian Greene, Camille Paglia, Carl Hart, David Grossman, Geoffrey West, Javier Cercas, John Gray, Joshua Green, Mia Couto, Pascal Bruckner, Paul Bloom. Direção, Pedro Zimmermann. Tudo escurece. Dentro de um círculo formado pelas linhas verdes, lê-se Fronteiras do Pensamento. Vozes do Mundo. Mia Couto. Saberes Ancestrais. Tudo escurece. Numa animação, percorre-se uma planície coberta por baobás. O sol está baixo no horizonte. Um pássaro preto voa, algumas nuvens estão douradas. Dois elefantes andam por uma savana. Uma das primeiras fronteiras que criamos foi aquela que nos separou dos animais. E fazemos essa espécie de marcação ontológica através de fábulas que ao longo dos séculos povoaram a fantasia das crianças. Os animais ocuparam as paredes das cavernas, ocuparam as páginas dos livros, os vídeos, as canções, o cinema e fizeram tudo isso para nos trazer lições de humanidade. Os animais fizeram-nos mais humanos. Animais, como uma zebra, estão ao redor de uma fogueira. Quando nos tornamos adultos, achamos que é ridículo acreditar nessa coisa que é o tempo em que os animais falavam. Então nós já estamos convertidos, já estamos investidos na qualidade de reis de existência e somos os exclusivos habitantes da fala e da razão. E aí decretamos que a natureza existe apenas fora de nós, é ali que ela começa. E nós nos pensamos puramente humanos, centro do universo, uma espécie de topo de gama da evolução. Pessoas estão numa cobertura de um prédio cercado por arranha-céus. Mas eu vivo num país que felizmente tem uma outra maneira de desenhar fronteiras e essas fronteiras entre bichos e gente é menos rígida, é menos definitiva. Então permite-se que haja trânsitos entre a animalidade e a Casas de madeira num campo florido. Eu vivi recentemente um desses trânsitos, quando eu, como biólogo, trabalhava numa aldeia do norte de Moçambique, e aí eu estava numa tenda com colegas meus e apareceu um caso de uma pessoa que foi morta e devorada por um leão, e eu aí percebi, pensei que era um caso isolado e aconteceu o segundo, 3 dias depois. Leão olha para frente. E aí já eu no terceiro caso mudei da tenda para uma casa, uma casa de cimento, mas ainda no segundo caso, que portanto era o janela esperado, eu percebi uma coisa, porque eu estava completamente transido de medo. Mas não era só o medo que me chegava, havia ali uma demonstração, porque se eu via, vocês, quem tem essa experiência, sabe o que eu estou a dizer, o leão dentro da aldeia já não rugia, mas escutava-se a respiração dele. Sombras de uma persiana no chão de um cômodo vazio. E essa era uma coisa que me dizia que aquele território já não era governado pelo homem. Havia ali uma espécie de um tempo em que, ao contrário, eram os homens, que estavam ali mal representando os homens, que não sabiam falar. E essa foi uma lição da minha própria, da condição de fragilidade que devemos aprender, importantíssima para mim. Leoa num alpendre. Nos dias seguintes, quando eu tive que tomar alguma resolução para que o assunto fosse resolvido, eu entendi que para aqueles camponeses, essa linha divisória entre o humano e não humano
era muito mais fluida, era mais plástica, era quase osmótica. Não é? Um homem pode ser leão e um leão pode ser homem, e não havia prova nenhuma que esses leões não eram outra Silhueta coisa. de um homem numa floresta. Então esta troca de identidades fez-me logo recordar essa onça e o tio no célebre conto de Guimarães. Reflexos de galhos numa gota que está sobre uma folha que gira no sentido anti-horário. Eu não quero fazer aqui a defesa de uma percepção exótica, folclórica dos africanos, não é? É como se os outros tivessem sabedorias e os africanos tivessem crenças, não é? Mas nós próprios, que temos um pé neste mundo da modernidade, fundamos aquilo que somos e pensamos no conhecimento científico, nós não imaginamos quanto a ciência não sabe. Não sabe quem somos. Microscópio sobre uma mesa. De uma parte dela que está iluminada, sai fumaça. Eu sou biólogo, posso-vos dizer uma coisa que provavelmente vocês já sabem, mas os jornais não gostam muito de falar nisso. Os jornais gostam de falar de coisas que de repente dão uma visão apocalíptica do mundo, o efeito estufa, o aquecimento global, essas coisas terríveis que nos ameaçam. Foto com um leão num jornal. Esta notícia provavelmente não vende tanto, mas o que se descobriu agora é que nós humanos somos feitos sobretudo de células não humanas. Série de micrografias de células. Em cada 10 das nossas células, 9 não são humanas. São bactérias, são micro-organismos que vivem dentro de nós, que são parte de nós. Então, se houvesse ali uma espécie de uma eleição a esse nível, nós somos tão minoritários que éramos dirigidos por uma bactéria. Floresta compõe parte de um rosto masculino. O que eu quero dizer é que, mesmo neste universo que se acredita, assim, distante de tudo isso, a fronteira entre o animal e o humano tem que ser redesenhada. Porque essa fronteira passa afinal dentro de nós e não estamos tão longe dessa aldeia de Moçambique. Então nós, como se precisássemos de novas fábulas para reconciliarmos com esses que vivem dentro de nós. Musgos coloridos compõem parte de um rosto feminino. De qualquer maneira, o que eu quero dizer assim, este olhar que os africanos têm não é uma coisa de ingenuidade, nasce porque nessa visão do mundo há deuses que são plurais, que são de família, há animais que têm alma e há esse outro mundo da animalidade que partilha connosco do sagrado e do profano. Um galho brota de um tronco feminino e negro. Essa fronteira entre a natureza e a sociedade e a cultura. Eu trabalhava numa ilha que se chama, curiosamente aqui não posso dizer esse nome, chama-se Inhaca. Aqui no Brasil isso tem uma outra conotação, Inhaca. Mas é curioso porque a palavra lá quase quer dizer a mesma coisa, porque é o solo, aqueles solos saturados. Que aves nadam perto de um pântano. Um helicóptero se aproxima de uma ilha. Nessa ilha eu trabalhava na estação de biologia quando se chegou uma delegação, eu já contei isto em livros, com uma delegação de suecos que ia fazer educação ambiental. Já eu meio desconfiado com esta coisa da educação ambiental, como se houvesse alguém que viaja para um lugar e traz aquilo que é o saber maior e nem sequer pergunta às pessoas o que é que elas sabem lá. Ele vem sendo uma espécie de messias do que é que deve ser feito, do que é correto. É uma outra maneira de fazer o politicamente correto. Então, a ilha toda compareceu para a reunião de apresentação, até porque eles chegaram de helicóptero, aquilo era a primeira vez que acontecia uma coisa com aquele aparato, as pessoas nunca tinham visto um helicóptero na vida. Né? Numa casa, pessoas negras são vistas de costas. Decorreu o seguinte, havia um sueco que falava inglês, eu que traduzia de inglês para português e um outro tradutor que trazia de português para Xindindim, que é a língua daquela região. Nesse percurso de vai e vem de traduções, houve coisas muito curiosas, eu vou contar uma. O sueco começou por se apresentar como biólogo. Na tradução, eu percebo um bocadinho a língua, ele já era apresentado como um feiticeiro branco, não é? Já sei. Quando ele explicou o que estava a fazer, ele disse: eu venho trabalhar na área de meio ambiente. Meio ambiente ou natureza é uma palavra que não existe. E eu estava curioso para saber como é que o tradutor se ia desenvencilhar. E ele escolheu a palavra Ntumbuluco. Ntumbuluco quer dizer várias coisas, mas a principal é o antigamente, o Big Bang, vamos dizer assim. Pessoas negras olham para o mar. E aquela gente ficou extasiada a dizer isto. Vêm tão longe estudar na nossa ilha o nascer do universo. Isto é uma coisa extraordinária. Então. Canoa numa praia. Aí, no meio desse debate, o sueco perguntou qual seria o principal problema ambiental que a ilha vivia.
Porque ali, portanto, essa esfera separada, essa esfera separada do ambiente não existe. Está tudo misturado, cultura, sociedade. É uma visão integrada, holística. Uma flor laranja é vista cada vez mais de perto. Então, quando lhe perguntaram qual era o principal problema ambiental, a resposta são os tinguluve. Os tinguluve é uma palavra dúbia, porque quer dizer ao mesmo tempo porcos selvagens, e quer dizer uns espíritos que circulam entre o céu e a terra que não sabem onde é que vão ficar. Mas logo o tradutor me disse para mim, diga aos suecos que são porcos, não fale dessa coisa dos espíritos, que não pensam que nós somos meio selvagens. Espingarda e varizes numa praia. E os suecos responderam imediatamente, mas esses porcos matamos-los, disseram, temos armas e matamos. Aquilo fez-se gelo naquela assembleia, ficou tudo aterrorizado, porque de facto se estava a falar... Os olhos de um porco brilham. E a reunião terminou, as pessoas saíram em bandada, houve uma grande coisa, uma coisa muito confusa, e aí o sueco pediu-me para eu reunir com os chefes da aldeia, e fica uma mesa que estavam os chefes, os suecos, e eu simplesmente traduzindo. E começou um segundo momento que era realmente também muito curioso, porque os suecos achavam que estavam perdendo um certo tempo com aquela coisa e perguntavam, mas são porcos? Eu disse, bom, são quase porcos, disseram. Portanto, havia ali entidades assim que o Shakespeare não sabia disso, não, eu não perguntava ser ou não ser, porque existe o quase ser. Desenho de um porco numa lousa. E a certa altura o zoólogo estava cansado e queria acabar com aquilo e mostrou uma fotografia de um tal porco, né, no livro de identificação de mamíferos, disse, é ou não é isto? E eles olharam e disseram, bom, é assim, mas às vezes disseram assim. Num livro, ilustração de um porco, ondas quebram numa praia. Bom, eu estive a falar sobre o pensamento como uma espécie de prisão, mas é claro que o pensamento nasceu para nos tornar livres, para nós voarmos para além dos nossos limites. Foi este pensamento que nos deu uma espécie de barco de destino nessa viagem épica, porque se eu adoro biologia, porque ela me dá essa narrativa disso que foi a vida, como é que a vida nasceu, como é que nós conseguimos tão frágeis sobreviver. Atrás de um curso d'água há um arvoredo numa faixa de areia. No topo de um rochedo, um homem olha para o sol. O céu está dourado. Eu não quero reduzir o brilho, né, dessa jornada épica em que, como um garrincha, né, andamos fintando o nosso próprio destino. Mas eu falo principalmente desta ansiedade que nós temos de nos cercarmos de uma coisa já feita, não? Uma espécie de fortaleza definitiva, cristalizada em certezas. Não? E aquilo que nasceu para ser fecundo, para ser fértil, tornou-se estéril. O que era semente tornou-se pedra. Arranha-céus atrás de um curso d'água. Percorre-se uma avenida ladeada de prédios. É verdade que nós usufruímos de um tempo fantástico, um tempo que temos acesso instantâneo a mais variada e infinita informação. Escritórios atrás de janelões. Percorre-se um fio amarelo que está embaixo de uma mesa. Mas temos tendência a confundir ideias novas com informação recente. Não é a mesma coisa. E muitas vezes as ideias que já temos impedem que novas ideias... Fios amarelos estão plugados em pilhas de livros. E essas ideias parecem entidades cansadas que dormem na cama da memória. Fios amarelos estão plugados em livros grossos de capa dura. Sucede connosco uma coisa dramática que cada vez mais nós somos quem já fomos. Nós precisamos de algo mais sistemático, mais sistémico para vencermos esta parede, esta prisão. Precisamos de questionar criticamente um mundo que dizem que é nosso, mas que não nos Emaranhado de fios amarelos sobre livros, janelões de vidro. Dizem agora que nós vivemos na aldeia global. Mas o que se globalizou, de facto, foi um mundo sem aldeias, um mundo sem lugares. Já havia os sem terra, agora existem os sem aldeia, não? Aldeia no sentido desse pequeno lugar onde nós nos inventamos. Numa tela de um notebook, ícone de conexões de rede global. Pontos luminosos na superfície do planeta Terra. Precisamos de uma forma radical, e não quero dizer violenta com isso, de repensar o próprio pensamento. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por pecado de desobediência, pois nós temos que desobedecer
para regressar Pontos ao luminosos paraíso. na superfície do planeta Terra que está parcialmente coberta por nuvens. E temos que reinventar essas outras fronteiras mais próximas da vida, mais abertas, mais permeáveis, Lua. com a presença de uma outra luz. Dessa luz, eu falei dessa luz nos contos do Nascer da Terra, quando eu disse, é horrível citar-me a mim próprio, mas eu não sei dizer isto melhor, não é da luz do sol que carecemos, este livro não foi editado no Brasil que eu saiba, não é da luz do sol que carecemos, milenarmente a grande estrela iluminou a Terra e afinal nós pouco aprendemos a ver. O mundo necessita ser visto por outra luz, a luz do luar, essa claridade que cai com respeito e delicadeza. Só o luar revela o lado feminino dos seres. Só a lua revela a intimidade da nossa morada terrestre. Necessitamos não do nascer do sol, carecemos sim do nascer da terra. A silhueta de um homem que está num rochedo cercado por água e é visto de costas olha para uma lua gigantesca. Tudo escurece, a lua ilumina uma praia. Eu vou terminar com uma pequena história que mostra este fluxo de desencontros e encontros que acontecem muito no meu país, porque há ali universos que estão em choque, querem conviver junto. Um carro anda por um viaduto, um carro avança por uma rua. E eu regressava a casa, já era noite, já era tarde escura, e encontrei sentado no muro um menino, um jovem. E como era escuro e como nós vivemos num mundo em que nós temos medo de crianças, ele tinha uma coisa atrás das costas e isso confirmou-me um certo receio. E quando ele se aproximou, ele tirou de trás das costas alguma coisa que eu percebi. Visto de costas, um menino negro anda por uma rua. Visto dos lábios que são grossos até os braços, ele lê. E ele disse-me, eu venho entregar-lhe este livro, venho devolver este livro. Eu sou o menino da rua, disse ele. Bom, percebia-se que era, não era preciso ele anunciar. E peço esmola junto de uma escola secundária, de um liceu, como nós chamamos. É dia, casarão amarelo com colunas brancas. E vi sair uma menina com um livro. Eu conheço o senhor e vi a sua fotografia na capa desse livro. Eu disse, este livro é Com do mochilas meu nas costas, jovens andam por uma rua. Então ele dirigiu-se a esta menina e perguntou, esse livro é do Miyakoto? E a menina, coitada, ingenuamente disse, sim, é. E ele disse, então, e arrancou-lhe o livro e trouxe para me devolver. Na rua, um menino que é visto dos joelhos para baixo corre. Está de bermuda e tênis azuis. Esta é uma história extraordinária. Aquela pequena incidente fazia-me interrogar sobre o que é que eu fazia como escritor. É noite. Corre por uma segunda rua. E não sabia o que é que eu ia fazer, o que é que lhe ia dizer, então eu dei-lhe aquele livro, sabendo que ele não sabia ler, sabendo que ele provavelmente nunca iria ler na vida. O menino olha para um homem de quem só se vê as mãos. Ambos seguram um livro. Olha, este ano aconteceu uma coisa, que este menino bateu à porta da empresa onde eu trabalho e trazia de novo esse velho livro. Então ele disse, abre o livro. Eu abri e havia um caderno, umas folhas com páginas escritas à mão e eram versos que ele dizia que eram da sua autoria, não eram versos seus. E ele disse com uma vaidade quase já adulta, disse assim, sim, aprendi a escrever e agora esse caderno é o livro que eu lhe estou a oferecer, assim, é o meu livro, disse ele. Dizeres numa folha. Naquele momento eu recebia realmente muito mais que um caderno e era como aquele menino tivesse escrito não numa página, não no caderno, mas na fronteira da esperança. Muito obrigado por terem escutado. A água de uma queda d'água verdejante que é vista cada vez mais de perto escorre até um livro aberto. Tudo escurece. Direção: Pedro Zimmermann. Produção: Rodrigo Berto Matias. Roteiro: Roberta Marossi, Corominas e Cier. Fotografia: Pedro Zimmermann. Seguem os créditos finais. Roteiro de audiodescrição: Cristiane Curione. Consultoria especializada: Edgar Jacques. Locução: Giancarlo Marquezine. Conteúdo de acessibilidade, etc. Filmes.